Quando falamos em supressão ácida, nós temos alguns toques rápidos que a gente vai estar aqui compartilhando com minha irmã Carla Granja. Sou Fábio Teixeira, fazemos parte do NAFAD e vamos destrinchar etapa por etapa cada fenótipo da doença do refluxo para que você consiga compartilhar conosco essa experiência e como melhor tratar o paciente, com qual que vai ser a supressão ácida adequada. Carlinha, esofagite erosiva grau A é doença do refluxo? Então, eu acho que eu gostaria de fazer um comentário que eu acho muito interessante, assim. Todas as vezes em que a gente fala sobre as classificações em medicina, em gastroenterologia, as classificações endoscópicas, as classificações em motilidade digestiva, os consensos, eles servem para nos guiar do ponto de vista de racional diagnóstico, para ajudar a gente a organizar o nosso raciocínio. É lógico que existem pacientes que vão sair muitas vezes dessas classificações, que vão nos desafiar em termos de diagnóstico, né? Mas o consenso atual e a classificação de Los Angeles é bastante valorizada pelos colegas endoscopistas e gastroenterologistas. O consenso atual de Lyon propõe que a esofagite A ela não é um diagnóstico conclusivo de doença do refluxo. Então, pode ser doença do refluxo, pode ser, mas não necessariamente a gente tem esse diagnóstico concluído, vamos assim dizer. Então, a gente busca informações adicionais para que a gente possa ter a certeza de que esse paciente ele tem doença do refluxo gastroesofágico. De qualquer forma, eu acredito que esse achado de esofagite erosiva A, ele já nos autoriza a iniciar uma inibição ácida. Mas nós não precisamos realizar uma inibição ácida com uma medicação mais potente, ou não existe uma urgência, muitas vezes, em ter essa inibição ácida muito rápida por um risco de alguma complicação. Esses pacientes, eles devem ser tranquilizados de que eles não têm um achado endoscópico de uma doença mais severa, de uma doença mais grave, né? É uma doença que a gente percebe que ela está trazendo uma consequência esofágica que não é algo que nos preocupa muito. É o que nós dissemos já anteriormente, você chegou a comentar, esse paciente dificilmente vai evoluir para uma situação de uma esofagite severa ou mesmo de um esôfago de Barrett, né? Então, isso é importante, a gente tranquilizar o nosso paciente. Dizer para ele que ele vai ser acompanhado, que nós vamos poder investigar melhor e dar uma certeza maior do que efetivamente está acontecendo com ele, mas que nós podemos também já oferecer um conforto no sentido de aliviar sintomas e continuar nessa investigação através dessa inibição ácida. É interessante, Carla, porque nós não estamos aqui para tratar exame. Exato. Estamos aqui para tratar um paciente. Nós estamos diante de uma erosão na parte distal do esôfago. Se esse paciente tem uma pirose, tem uma regurgitação já de algum tempo, isso daí, classicamente, a gente coloca esse paciente para uma doença do refluxo. Esse paciente vai precisar de uma mudança do conceito alimentar. Se for obeso, vai ter que perder peso. Se o paciente não está se alimentando adequadamente, tem que se reorganizar na alimentação. Tem que ter um entendimento de como está toda a questão da mastigação, toda a questão da digestão do paciente. Será que ele está tendo ou não alguma alteração digestiva que está fazendo esse retorno? Será que o paciente está fazendo alguma alteração motora? Então tem que perguntar, está tendo alguma dor torácica, está em disfagia, está tendo impactação alimentar? Se nada disso tiver realmente, nenhum sinal de alerta, esse paciente pode ser colocado como um tratamento com inibidor da bomba de próton durante um período de pelo menos 8 semanas, no qual você toma a medicação 30 minutos antes do café da manhã, tem que ser orientado para isso. Alguns podem ter uma liberdade terapêutica por serem drogas mais avançadas, mas é importante nós termos um entendimento que esse paciente pode precisar
de uma medida higienodietética, mas a grande maioria das vezes, que é o nosso dia a dia das lesões esofágicas, que é a esofagite erosiva grau A, vai responder. Então, tranquilizar esse paciente é muito importante. Um paciente, na grande maioria das vezes, vai cicatrizar a lesão, vai controlar o sintoma com o inibidor da bomba e vai ter uma qualidade de vida. O grande detalhe é saber se esse paciente tem uma doença crônica que pode ser recidivante, que o paciente possa recidivar e que a gente vai abordar depois se ele vai ser ou não um indicativo de permanência do uso prolongado da medicação. Mas até então seria uma jornada de 8 semanas, podendo chegar até 12 semanas de tratamento. Tá bom? Essa é a função do Descomplicando. A gente volta no próximo vídeo. Acompanhem, compartilhem nossos vídeos e vai lá, aperta o sininho para que nós estejamos sempre com vocês. Forte abraço.